Esses princípios podem deixar o seu design muito mais bonito. Você conhece os princípios do design? Não? Então esse vídeo vai te ajudar. Vamos a isso? E aí, beleza? Eu sou o Rubens Mendes. No design gráfico, a principal função é a estética, o visual e também a leitura do material, para que as pessoas consigam entender a mensagem que a gente está passando. E para isso, existem alguns princípios que você pode usar conscientemente para realmente deixar o material muito mais harmônico visualmente, muito mais agradável, muito mais bonito e que seja realmente eficaz, que tenha uma leitura facilitada e que a pessoa entenda a mensagem. São 5 princípios do design. O primeiro princípio é o princípio de alinhamento. E quando a gente escuta alinhamento, a gente logo pensa em textos, O texto alinhado à esquerda, alinhado à direita, alinhado ao centro, enfim. Mas todos os elementos visuais, de conteúdo, do material, eles podem estar alinhados entre si, eles podem estar dentro de um raciocínio de alinhamento. Aliás, isso é muito importante. Isso facilita bastante o entendimento do material para que você consiga ter uma organização visual que facilita a leitura e também você deixa o layout mais organizado, porque existe uma conexão entre os elementos, um raciocínio de alinhamento entre esses elementos. Esse princípio tem o poder de deixar o visual bem mais agradável, porque os elementos ficam organizados entre si, existe ali uma ordem para você fazer a leitura e também você consegue ver que um elemento se relaciona com o outro no layout, deixando muito mais organizado e agradável visualmente. O segundo princípio é o princípio de espaçamento. Ele também pode ser chamado de proximidade, algumas pessoas chamam ele também de proximidade. E ele diz respeito, basicamente, ao espaço entre os elementos, Então ele diz respeito entre as áreas de respiro, para você realmente tornar o visual mais agradável, para que a pessoa consiga ler com mais facilidade aquele material. Ele também diz respeito ao agrupamento de elementos que são parecidos e formam grupos, então você consegue usar o espaçamento, deixar um espaçamento pequeno para realmente agrupar alguns elementos que têm relação entre si e também afastamento entre os elementos, quando você tem elementos distintos e você quer afastar eles. Então você agrupa os mais parecidos para que facilite a leitura e você também deixa os elementos que não são daquele grupo, que não têm a mesma informação, você consegue afastar eles para que a leitura fique facilitada, para que a pessoa veja primeiro um, depois outro e entenda os dois de forma mais fácil. Então o espaçamento também é muito interessante para você conseguir trabalhar as áreas de respiro, que vai trazer um visual mais agradável, que a pessoa realmente vai conseguir ler de uma forma mais fácil, vai ter aquele respiro para ela, e também a questão do espaçamento para você agrupar e separar elementos no layout, para realmente você criar uma organização e criar blocos de leitura, o que facilita bastante. O terceiro princípio é o princípio de contraste. Esse princípio ele tem o poder de destacar um elemento do outro, realmente ele gera um contraste entre esses elementos. Esse princípio gera um visual mais interessante, porque você começa a criar áreas de contraste, a pessoa entende a diferença entre os elementos e você consegue compor um visual interessante e também isso facilita a leitura, porque você consegue criar distinções e destacar um elemento do outro. O contraste ele pode ser feito por meio de cor, você pode pegar cores que são contrastantes entre si. O maior contraste entre cores é o preto e o branco, que realmente uma enaltece a outra de uma forma muito boa, mas você não precisa ficar preso apenas no preto e no branco. É o maior contraste que existe, mas você pode pegar cores que contrastam entre si. E aí o contraste mais comum que é usado em cores é a questão de uma cor mais escura com uma cor mais clara. Outra possibilidade para usar a questão do contraste é a questão da escala, do tamanho dos elementos. Quando você põe um elemento grande perto de um elemento pequeno, você está gerando um contraste entre eles. A pessoa talvez veja primeiro o grande, depois o pequeno, e aí ela consegue distinguir esses dois elementos. Então você pode ir trabalhando a questão da escala dos elementos no layout para gerar um contraste. E outro lugar que você pode usar o contraste é na questão do peso. Então você pode, por exemplo, usar fontes bold com fontes lights para gerar esse contraste, para você conseguir criar um destaque para uma e deixar a outra com uma fonte secundária, que a pessoa entenda que vai ler um depois o outro. Você também pode usar isso na questão de tamanho, usando fontes maiores e menores, isso também funciona. Mas nessa questão de peso, é muito essa questão do bold, do light, é você brincar com esses elementos que criam um contraste interessante entre si, e você também consegue, por exemplo, usar essa questão do peso em diferentes espessuras de linhas. Então você consegue criar com símbolos que têm uma espessura maior e símbolos que têm uma espessura menor. Você consegue, por exemplo, usar ícones que são preenchidos com ícones que são
apenas linhas, então você consegue brincar bastante com essa questão do peso, essa questão de variação, onde você tem um elemento que tem um peso pequeno e um elemento que tem um peso maior, que realmente se contrastem entre si. Então, esses são os 3 principais lugares, você consegue usar em mais coisas, mas os 3 principais são em cores, na questão da escala, do tamanho dos elementos e também na questão do peso, né, de você variar um peso do outro, isso também ajuda bastante nessa questão do contraste. O quarto princípio é o princípio da padronização, que também é chamado de repetição, que é basicamente você repetir alguns elementos para criar um padrão visual para que a pessoa entenda que aquele elemento, né, aquele conjunto de elementos se relacionam um com o outro. Então é muito comum, por exemplo, em projetos mais complexos como sites e revistas, que tem várias páginas dentro do mesmo projeto, e essas páginas têm a sua identidade única, né? Elas vão ter a sua personalidade, a sua mensagem única, mas ao mesmo tempo elas têm que fazer parte do todo. Então você vai ver que tem uma identidade, né? Uma padronização que é repetida para que essa página ainda faça parte do todo, mesmo tendo a sua personalidade. Então você vai ver alguns elementos que se destacam desse padrão, mas ao mesmo tempo você vê outros elementos que estão dentro dessa padronização, dessa repetição, para que essas páginas façam parte do projeto principal, elas ficam dentro de uma unidade. Isso também é muito usado, por exemplo, em marcas, né, que tem um branding mais forte, onde você vê vários materiais da mesma marca que tem alguns elementos padronizados para que você identifique que esse material é dessa determinada marca. Então é muito interessante você usar a padronização para criar um fortalecimento dessa marca, para realmente trabalhar o branding, e isso é muito interessante, por exemplo, em identidade visual. E você pode usar também em alguns materiais que tem um pouco mais de elementos, onde você vai criar categorias de blocos, por exemplo. Vamos supor que o material esteja dividido em 3 tópicos, e aí você consegue criar um padrão para separar aqueles tópicos. Todos os tópicos vão ter o mesmo padrão visual, para que a pessoa entenda que é um, depois o outro e depois o outro. Então isso facilita bastante essa questão de você usar a padronização. O quinto princípio é o princípio do equilíbrio, que também pode ser usado por balanço, né? Algumas pessoas usam o princípio do balanço. Mas basicamente é você pegar o seu layout e deixar ele equilibrado, né? Deixar com que o visual dele seja agradável, com que ele não fique pendendo só para um lado. Então é comum, você já deve ter visto algum layout onde elementos mais pesados estavam de um lado e você sentia que o layout parecia que ia tombar, né? Porque o peso estava mais posicionado de um lado ou de outro. E quando você usa o princípio do equilíbrio, isso não acontece porque você realmente trabalha o balanceamento, né? Para deixar tudo equilibrado no layout. Então o visual fica muito mais agradável, você não tem aquela sensação que parece que está tudo pendendo para um lado, por exemplo. Então realmente você olha o layout está interessante, ele fica agradável visualmente, então vale a pena você trabalhar a questão do equilíbrio, a questão do balanço entre os elementos do layout. E existem algumas formas de você trabalhar o equilíbrio no layout. As duas principais é um equilíbrio simétrico, onde você realmente vai dividir o layout no meio e tentar equilibrar simetricamente, deixando um lado parecido com o outro. E aí quando eu digo, não é o visual propriamente dito, mas o peso dos elementos. Então você vai equilibrar deixando um lado o mesmo peso do outro, né? E o outro tipo é o equilíbrio assimétrico, onde você não vai usar uma simetria, mas você vai criar áreas de tamanhos proporcionais, né, um com o outro, tamanhos parecidos, para que realmente o equilíbrio exista, para que realmente fique bem dividido a questão dos pesos no layout. Então é bem legal você trabalhar também o quinto princípio do equilíbrio. Esses são os princípios do design. E se você ficou interessado em saber mais e mais a fundo nesse tema e aprender como que você pode usar do melhor modo esses princípios nos seus layouts, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, que daí eu entendo que você gostou do vídeo e aí eu faço mais vídeos assim. E também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, que vai vir muito conteúdo por aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui, valeu!